O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, a liturgia deste domingo nos fala de vocação. E o que é vocação? A palavra vocação deriva do verbo latino vocare, chamar. Deus chama. Esse é o ponto importante. É Deus que nos chama a uma determinada vocação, ao sacerdócio, à vida religiosa de clausura, como aqui a das irmãs, a vida religiosa de ação, num colégio, num orfanato, não é? No cuidado dos pobres. Chama a vida do matrimônio, chama uma vida consagrada em meio ao povo, tudo tendo uma raiz mais profunda no batismo. Deus chama a todos a uma determinada vocação. É por isso que se deve rezar pela manutenção da própria vocação, e para os jovens seria importante pedir luzes, né, para que Deus esclareça a vocação, para que compreendam o chamado de Deus. E é assim, já daí podemos ver, se é Deus que chama, é Ele também que dá a graça. A liturgia de hoje faz ver como é que é Deus que capacita aqueles que Ele chama. Muitas vezes nós pensamos, né? Deus chama os capacitados. Não? A liturgia de hoje faz ver que é o contrário. Que Deus chama e então vai capacitar aqueles que chamou. Isso já aparece na primeira leitura do livro do profeta Isaías. Não é? Isaías tem essa visão de Deus sentado num trono muito alto, né? E os serafins, né, que estão de pé ao seu lado, exclamam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós dizemos até hoje na liturgia, né? Santo, 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 o Senhor Deus do universo. Então, é a aclamação do coro celeste a Deus, a adoração, né? O reconhecimento, o bem-dizer, o louvor.
E vejam que na nossa oração, quantas vezes esquecemos disso, né? De bem dizer a Deus, de louvá-lo, de adorá-lo. Adorar é o culto mais alto que se deve prestar a Deus. Aliás, é o culto exclusivo que se presta a Deus, né? E vemos aqui. E Isaías, ao ter essa visão, né, se preocupa. Ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. É algo que está semeado no Antigo Testamento, né? Que não se pode ver a Deus. Nós vemos a Deus aqui de algumas maneiras, né? Através da liturgia, através do nosso raciocínio, né? Alguém pode chegar, né? Pensar isso, mas de onde vem tudo, né? Tem que haver uma causa primeira, como vai dizer São Tomás, né? Então, mas não vemos a Deus face a face. Essa visão está reservada à eternidade. E aqui, nessa visão, Isaías teme, né? Vejam que em outras passagens, por exemplo, Moisés, diante da sarça ardente, quando a sarça ardente fala com ele, ele se lança com o rosto em terra, porque não podia ver a Deus, né? São manifestações, são teofanias, ainda não é a visão de Deus, mas para o homem mais antigo, podia se configurar com a visão de Deus. Então, um anjo com atenaz vem com a brasa, né? A brasa, o fogo purifica, né? É para a antiguidade isso, né? Por exemplo, Jesus falava da grande Geena, a fornalha de Jerusalém, não é? Onde se queimava o lixo. Era como se podia purificar, né? E então, toca a boca de Isaías e diz: assim que isso tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa e teu pecado está perdoado. Já um sinal daquilo que Jesus fará no Novo Testamento, quando deixará um sacramento, o sacramento da confissão para o perdão dos pecados. E aí, ouve a voz do Senhor que diz: quem enviarei? Quem há por nós? E aí, Isaías, renovado pelo perdão de Deus: aqui estou, envia-me. O chamado de Deus é a resposta positiva, não a resposta daquele: não, realmente eu sou um sujeito formidável, eu sim, posso seguir a Deus. Não. Ele foi capacitado por Deus, ele foi perdoado. Ele, então, pode agora responder positivamente, né? Então, Dom Rome dizia certa vez, né, nossa resposta a Deus: eis-me aqui, apesar de mim. Eis-me aqui, apesar dos meus limites, né? Então, é essa abertura que Deus espera de nós, e em cima disso, Deus vai construindo com a sua graça uma grande vocação. E o Evangelho, também bastante vocacional, nos faz ver Jesus à beira do lago de Genezaré, comprimido pela multidão, e a solução de Jesus então é subir na barca e pedir que Pedro se afaste um pouco, né? Jesus fez da barca o ambão, né? Dali ele pregou. Da barca foi o ambão para Jesus. E pregando, não é? Depois de pregar, falar aquela multidão, diz a Pedro para avançar para as águas mais profundas, não é? Veja que coisa curiosa, foi este lema que o Papa João Paulo II tomou para entrar nas águas do terceiro milênio, avançar para as águas mais profundas, não é? Então, e com isso ele incentivava que se formassem novos meios de evangelização, né? A igreja também precisa falar ao mundo de hoje, né? E usar a técnica também. A gente vê muita gente hoje na internet falando das coisas de Deus, que é uma coisa muito importante, falando da igreja, da história da igreja, né? Então, abre um espaço para que os cristãos tenham informações importantes, né? Então, também, você que tem acesso à internet, né, procurar as coisas boas também. Na internet tem o que não presta, tem, mas também tem coisas boas, não é? Então, avança para as águas mais profundas, né? Então, Simão diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ou seja, não tem peixe nesse lago aí não, né? A noite inteira, não tem nada aí não. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes, né? Então, veja, também um exemplo para nós. Quantas vezes na vida, não, isso aqui não tem jeito, né? Mas Deus dá a graça. Tudo pode mudar, não é? Tudo pode ser mudado pela graça. E então, eles fizeram e lançaram as redes. E aí vem
uma quantidade assustadora de peixes, a ponto que Pedro tem que chamar seus sócios, Tiago e João, e assim mesmo quase que as duas barcas afundam, né? Veja como Deus é generoso, né? Deus quer o nosso bem, Deus não quer a privação, Deus não quer fome, né? Mas nós precisamos nos organizar. Por que tem fome no mundo? Quantas vezes as pessoas se revoltam com Deus, né? Deus não está vendo isso? Tá. A culpa é de Deus porque tem fome no mundo? É isso mesmo? Uma natureza espetacular que Ele criou. Em alguns lugares no mundo as pessoas sofrem de obesidade, né? Noutros estão morrendo de fome. A culpa é de Deus? Então é preciso também fazer a nossa parte usando bem a nossa liberdade. Então, depois desse resultado, Pedro talvez pudesse dizer: Jesus, você é muito bom nessa coisa de saber onde estão os peixes. Vamos fazer uma sociedade aqui, né? Você vai dizendo, a gente vai pegando peixe, vai ser um sucesso. Não. Pedro percebe que tem uma coisa a mais aí. Então, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Olha aqui, mais uma vez, a confissão da incapacidade humana. Isso é um grande sinal de vocação, né? Não, eu vou lá mesmo, porque eu sou bom, eu vou ser um bom padre. Isso não é um bom sinal, né? O reconhecimento da incapacidade, que é muitas vezes a dúvida de alguns, é um bom sinal. Quer dizer, eu tenho que ser chamado por Deus, não sou eu que me chamo a mim mesmo, né? Então eu tenho que reconhecer qual é o chamado de Deus para a minha vida. Qual é a melhor vocação? A que Deus te faz. Essa é a melhor, né? É a melhor vocação. Então, Jesus vai responder a Simão, né? Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, eles levaram as barcas para a margem e deixaram tudo, seguindo Jesus, né? Deixaram tudo, esqueceram tudo. Diante do que viram, não havia nada mais importante. E nós? Deixamos tudo também por nosso Senhor, né? Somos capazes, né, de deixar a ilusão do mundo para seguir a Jesus, né? É isso que este Evangelho nos convida. E completa a liturgia de hoje também com São Paulo, né? São Paulo que narra o que é importante, o que foi transmitido, né? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição de Cristo. São Paulo dirá em outra passagem: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não posso acreditar só em Jesus, um grande pregador, um homem capaz de milagres. Não, mas ele é Deus. E ele mostrou a sua divindade com o poder sobre a vida e a morte, onde ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou finalmente Lázaro. E o último grande sinal, a sua própria ressurreição. E isso é tão importante que São Paulo, não é? Ele quer legitimar isso, né? E ele vai dizer então que mais tarde, né, ele primeiro que apareceu a Cefas e depois aos 12. Ele fala de uma aparição a Pedro, né? Não está muito claro se é a primeira aparição. Depois aos 12, aqui sim. Veja, ele fala de aparições que não estão incluídas no Evangelho. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Veja aí, há 500, né? Quer dizer, o corpo ressuscitado com suas características apareceu a 500. E ele vai, a maioria vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago. Não tem essa aparição nos evangelhos, né? Veja que ele narra. O evangelho não é uma biografia completa, é um anúncio. Aqui ele está indicando outras aparições. Depois apareceram os apóstolos todos juntos, né? Certamente se refere à aparição onde Tomé estava, né? É a última aparição, né? E a esse respeito é interessante, dessas aparições que não estão registradas, né, que o doutor Eurípides Cardoso de Menezes, talvez os mais velhos lembrem, né, fazia uma crônica na Rádio Jornal do Brasil todos os dias, né? E ele dizia que a primeira aparição, claro que isso é uma coisa de opinião, foi a Nossa Senhora.
ele não ia deixar de aparecer a mãe dele. Não está registrado, né? É o silêncio de Nossa Senhora, né? Mas para ele, a primeira mesmo, Jesus apareceu foi para Maria. Ele dizia isso, né? Curioso, né? E, por último, aparece a São Paulo, o abortivo, que nem mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja. Olha aí, mais uma vez, um chamado feito por Deus para capacitar o inimigo da igreja, o perseguidor, a caminho de Damasco, né? São Paulo cai por terra, né? As grandes pinturas mostram São Paulo caindo do cavalo. Não está registrado o cavalo, né? Mas aí fica a expressão caiu do cavalo, né? Quer dizer, a coisa virou completamente, né? E ali São Paulo diz: eu sou abortivo porque persegui a igreja de Cristo, né? Então você veja como não há limites para o chamado de Deus. Vai chamar o inimigo, que se tornará um apóstolo que mais trabalha, como ele mesmo diz, é o maior escritor do Novo Testamento. Trabalhou, deu tudo pela igreja, né? Sofreu, imagina, ele perdeu o mundo dele, assim como os discípulos deixam o barco lá esquecido na terra, na praia, né? Como diz o padre Zezinho, ele aqui também deixa o judaísmo, que é a sua tradição, né? Conta com a desconfiança dos cristãos e a perseguição dos judeus. Veja, seguir a Cristo, por isso ele dirá, né? Eu vos prego Cristo e Cristo crucificado. Tem uma cruz a ser tomada, né? Então ele diz: não propriamente eu, mas a graça de Deus. É isso, em resumo, que temos pregado e é isso que creste. Então, meus irmãos, vamos levar dessa liturgia o chamado que Deus fez a cada um de nós desde o batismo e procurar ser fiel a esse chamado, contando não propriamente com as nossas capacidades, mas com a graça de Deus, que capacita e nos faz ser capazes de pregar o seu Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.